Glória a Deus, aleluia. Vamos então prosseguir no nosso seminário para casais. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso, juntamente aqui com meu esposo, o bispo Paulo Cardoso, e nós vamos dar continuidade ao seminário de casais, aula 3. Estamos lendo aqui o Salmo 78, amém? O versículo 5. Salmo 78, versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha que palavra tremenda, irmãos. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instruiu a lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer pudessem conhecer e se levantar e passar essa palavra adiante. Então, a nossa missão como pais é transmitir o conhecimento de Deus aos nossos filhos. Eu me lembro de um testemunho que eu quero deixar, que eu estou terminando a minha parte aqui. Meu esposo vai estar falando um pouquinho hoje para nós, né? E eu me lembro de um testemunho que marcou muito nossos filhos. Nós tínhamos uma Kombi, e essa Kombi era uma bênção, porque a gente levava irmãos para nossa congregação em outra cidade. E às vezes o meu esposo dava 2, 3 viagens com a Kombi. Quase sempre 3. Sempre, né? E então, só que um dia Deus falou conosco em sonho que nós iríamos passar por uma tribulação, que nós iríamos passar por um golpe. E nós unimos em família, nós 4, porque meu filho Daniel ainda não tinha casado, e nós começamos a orar, né, filho? Começamos a jejuar, a orar, e ali preparando para aquilo que viria, porque no sonho Deus falava comigo: vocês vão passar por uma turbulência, mas não temas, eu estarei no meio dessa turbulência. E havia um propósito de Deus naquilo tudo. E ali nós fomos passado, acho que foi o 2º dia do jejum, nós fomos num casamento, e lá, quando a gente saiu do casamento, a Kombi tinha sido roubada. Naquele momento eu fiquei perguntando com ele: será que você não estacionou em outro lugar? A gente fica sem acreditar, né? E ele falou para mim: lembra do sonho que você teve, da turbulência, do golpe. Deus está no meio disso tudo. Vamos ficar calmos. E nós fomos, fizemos o que tinha que fazer. Fizemos um boletim de ocorrência e viemos para casa. Quando chegamos em casa, eu e ele, nossos filhos aqui, e nós tranquilos, calmos. E ele falou: olha, nós fomos assaltados hoje e levaram a nossa Kombi. E nossos filhos ficaram desesperados. Mas, passado alguns anos, quando nosso filho, alguns meses até, nosso filho estava pregando e ele citou essa situação. Ele disse assim: eu nunca vou esquecer da forma, da expressão do meu pai, da minha mãe no momento daquele roubo, porque eles estavam em paz, sabendo que Deus estava no controle. E 6 meses depois, nós orando aqui em casa de mão dada, antes de ir para um curso, orando, a gente tinha lido a palavra sobre a mulher hemorrágica, e nós falamos: vamos tocar nas vestes do Senhor mais uma vez, a respeito dessa Kombi. E nós oramos, e ele recebeu um telegrama, né? Foi 9 horas da manhã a nossa nós oração. Oramos, E o telegrama chegou 3 horas da tarde. 3 horas da tarde o telegrama, dizendo: encontramos a sua Kombi, venha buscar. Sendo que quando a polícia encontra um carro roubado, em 3 dias ela entra em contato, pelo boletim de ocorrência, ela entra em contato, né, porque tudo hoje em dia é por computador, por sistema de internet. Eles entram em contato com o proprietário que fez o boletim para ele retirar o carro. Isso em 3 dias.
depois de descoberto, depois de apreendido o carro. Só que no nosso caso foi um milagre, porque a Kombi ela foi roubada 10 de janeiro e foi encontrada dia 11 de fevereiro, quer dizer, foi recuperada dia 11. Só que eles não entraram em contato conosco. E passou-se 6 meses, foi só depois que nós fizemos a oração que eles mandaram o telegrama para nós. Entendeu? Nós estávamos orando o tempo todo, a igreja também, mas na hora do Senhor, né? Na hora de Deus, porque Ele queria fazer algo. E aí, nesse período, como a gente não podia ir para outra cidade, a gente foi ficando aqui mesmo, em Barra Mansa, e aí nós tínhamos uma congregação aqui, mas que precisava ser fortalecida, e nesse período essa congregação foi fortalecida. Então, Deus tem propósito em todas as coisas, mas o que me chama a atenção nesse testemunho, não só o milagre de Deus, né? O milagre de Deus, mas principalmente a marca que ficou nos nossos filhos, pela nossa fé naquele momento do desespero, daquele momento que era para ser um momento desesperador, mas que a gente manteve a calma para que Deus pudesse fazer o que Ele queria fazer. Então, nesse versículo que lemos, ele fala que nós, como família, devemos transmitir aos nossos filhos, né, todo o conhecimento de Deus. Quem é Deus para nós? Então, terminando aqui a minha parte, uma família restaurada deixa a vida do Senhor crescer neles, se movendo no Espírito para vencer as obras mortas da sua carne, vivendo assim uma novidade de vida. Queridos, que palavra linda que o Senhor trouxe para nós essa tarde. Conquistando almas e fazendo discípulos fiéis, uma geração assim deixará marcas profundas, deixará marcas indeléveis na próxima geração, que serão seguidas, né, pelas gerações vindouras. Nossos filhos tendem a refletir as nossas experiências espirituais. Vou repetir, nossos filhos tendem a refletir as nossas experiências espirituais. Quando nós temos experiência com Deus, os nossos filhos tendem a refletir essas experiências. É muito tremendo, né? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos ouvir um pouco sobre filhos com meu esposo, né, Bispo Paulo. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. É um privilégio poder estar falando a um grupo tão importante que é na nossa Constituição Federal, diz que a família é a base da sociedade. Você vê tamanha importância, inclusive o nosso trabalho de TCC vai falar um pouco sobre essa base, que está sendo aí tão abalada com essa questão de divórcio, essas coisas que têm acontecido hoje. Mas hoje o tema que eu quero estar falando com vocês é sobre a questão de a companhia dos filhos. Quando os filhos chegam, né? Eu sei que tem casal que ainda não tem filho e tem casal que já tem filho. Mas, assim, uma coisa que é muito importante é que a gente começa, na verdade, a vida, pastora, só 2, né? Começamos eu e a pastora, nos casamos e depois de 2 anos nós tivemos o Davi, primeiro filho, e mais 2 anos depois o Daniel. Então, éramos 2, passamos para 3, depois passamos para 4. Depois, agora o Daniel casou, a nossa convivência passou com 3, e agora mesmo Davi casa e vai ficar nós 2 de novo. E assim vai. Mas é importante, né, que a gente pensar nessa questão de família, porque a sua família vai gerar outra família através de seus filhos. O que tipo de família que eles vão produzir? É aquilo que eles aprenderam dentro do lar. Então é importante pensar, eu vou falar aqui um relato de uma família de sobrenome Rodrigues, é um fato real que aconteceu. Olha só, o lar da família Rodrigues estava muito triste. Em poucos meses haviam falecido os 2 filhos menores, preciosas crianças, poucos anos de idade. O pai estava desfigurado pela dor. Havia perdido o apetite e durante a semana
não podia conciliar o sono. Sua saúde estava completamente arruinada. Certo dia, porém, o filhinho de 4 anos, que lhes ficara, disse ao pai: Paizinho, por que não brinca mais comigo? O senhor pode brincar comigo? Ajude-me a fazer um barquinho. Durante 2 horas, o pai se entreteve com seu filhinho fazendo um belo barquinho. Essas foram as primeiras horas de paz mental, que o pai conheceu, depois de meses de dor angustiante. Nessa noite, ele pôde dormir. No dia seguinte, melhorou seu apetite. Daí em diante, cada dia dedicou alguns momentos para conviver alegremente com seu filhinho. Sua dor se esvairiu e a felicidade retornou ao lar. São casos que acontecem, como aconteceu nessa família. Isso demonstra como é importante a companhia dos filhos. Na verdade, o lar é um lugar onde os filhos estão sendo treinados. A pastora destacou muito bem que os filhos, eles não vão aprender o que a gente fala, mas o que a gente faz, né? Isso é importante. Eles são reprodutores daquilo que nós fazemos. Em todo o tempo, nossos filhos estão nos observando. E o que acontece? O propósito supremo do matrimônio é a formação da família com os filhos que alegrem o coração de seus pais. Então, os filhos são nossas heranças. O casal, quando ele entra ali em casamento, o projeto dele, eu lembro que a pastora, a gente nem casado era, a gente era noivo. A gente fazia os desenhinhos, colocava coração e colocava os 2 filhos, né? Ou 2 meninas, ou 2 meninos, ou o casal. Nós queríamos 2 filhos. E colocávamos ali, orávamos por eles. Isso eu digo aos noivos também. Orem pelos seus filhos, né? Quantos filhos vocês vão ter? E orem para aqueles filhos, para que eles sejam abençoados. Por quê? A estrutura da família é fundamental para a estrutura dos filhos. Então, antes de você ter um filho, até antes mesmo de casar, vocês têm que se estruturar para que os filhos, quando eles forem gerados, eles sejam gerados dentro de uma família que realmente esteja bem estruturada. É interessante, eu estava assistindo esses dias O Mundo Animal, e até disse ontem numa ministração que eu fiz no grupo da igreja, dizendo o seguinte: havia muitas hienas e estavam atacando em grupo, um grupo de leões, por causa de um alimento, de uma presa que tinha sido morta. E desse ponto chegou os elefantes. E os elefantes, tem alguns deles que são fraquinhos, são filhotes. E o que os maiores e mais fortes eles fazem? Eles fazem uma proteção, um muro de proteção, que impede os predadores de alcançar os fracos. Então, os fortes ficam como muro para que os fracos consigam sobreviver. E é interessante, porque isso é família, isso é estar em grupo, né? Um protegendo o outro. E eu sei que hoje é raro, mas quem vive em roça, ou assim, nós ainda temos privilégio, mas quem é de cidade grande não vê isso, uma galinha com seus pintinhos. É interessante. Aqui no quintal de casa a gente vê também, é interessante o seguinte: a galinha, ela vai ciscando ali, e quando ela acha uma minhoca ou algum tipo de algo que pode ser comido, porque na verdade é uma escola, fica aqueles 15, 20 filhotinhos, tudo ali. Aí, às vezes estão espalhados também, fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Quando ela chama, eles vêm até bater na asinha pro lugar onde ela está, e aglomera tudo ali naquilo que ela está fazendo. Então, é um aprendizado. A mãe passando para o filho, e amanhã, quando aqueles filhotinhos, quando aqueles pintainhos eles crescerem, eles também vão ter os seus filhotes, e eles vão fazer a mesma coisa que a mãe ensinou. Então, a prática é a melhor forma de você ensinar um filho, né? E aqui ele fala também sobre a experiência de paternidade. Isso é muito importante, porque a chegada do filho, né? Os filhos, eles são presentes de Deus. Isso é muito importante, porque também com a chegada do filho,
quer queira, quer não, ataca em nós, pastor, uma chamada maturidade. A gente cresce, né? A gente cresce. Você pensava como menino, você cresceu, você casou, mas quando vem os filhos, não sei quem já tem filho, aquela experiência de você ser chamado de pai, papai, isso é uma coisa fantástica. E isso leva a gente a um crescimento, né? O pai como o provedor, aquele que vai prover o alimento para o filho. A mãe se torna a rainha do lar, né? Aquela, não só, porque hoje em dia não necessariamente a mulher hoje fica dentro de casa, hoje os dois trabalham, mas assim, a mulher geralmente ela tem uma responsabilidade maior pelo lar, e os filhos, né? Aquele lá é o reinado deles, ele é onde eles crescem, onde eles brincam, é onde eles bagunçam, é onde eles se desenvolvem. Esse senso de família. Aonde eles voltam, né? Isso. Depois que crescem. Na aula 1, né? nós falamos acerca de papéis, como que é um lar, né? Mas aqui nós já estamos falando já de quando os filhos chegam, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa forma. E eu cito até mesmo, dentro dessa questão de filho, eu cito um texto aqui que eu gosto muito, que está no livro de Gênesis, quando lá no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 27, diz assim, que cresceram os meninos, Esaú saiu perito em caça, homem de campo, e Jacó, porém, era homem pacato e habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui a gente já nota, dentro da própria Bíblia, um problema familiar, quando os filhos vêm. Quem tem um filho só, no caso aqui, quando eles nasceram, o pai escolheu um e a mãe escolheu outro para amar. Gente, isso é muito ruim. Se você elogia muito um filho ou faz muita comparação de um filho com o outro. Ah, mas o fulano é assim, não. Fulano é assim, assim, assim. Querido, isso não é bom. Não é bom você elogiar muito um filho. E não é bom. Eu lembro quando Davi e Daniel eles eram pequenininhos. Entenda que quando você tem um filho pequeno, menor do que o outro, a tendência sua é dar mais atenção para o pequenininho e esquecer o outro, achando que o outro já está grande demais, que tem que dar atenção. E eu lembro que eu brincava com o Daniel, botava o Daniel assim, deitava no chão, aí o Davi ficava assim, olhando assim, eu brincava com o Daniel e falava assim, pai, faz comigo. E eu pegava, tirava o Daniel e fazia tudo que eu fazia com o Daniel, eu fazia com o Davi. Por quê? Porque às vezes as grandes lutas e combate que tem entre os filhos, as discórdias, estão muito na questão, o culpado disso não são os filhos, mas o culpado são os pais, por às vezes dar mais atenção para um filho do que para um outro, ou às vezes demonstrar mais amor e atenção para um filho do que para o outro. Eu lembro que eu tinha um problema seguinte, todo aniversário, um faz aniversário em julho, Daniel, 27 de julho, e o Davi, 1º de novembro. Todas as festas que eu fazia para o Daniel, eu tinha que dar presente para o Daniel e tinha que dar presente para o Davi. Todo mundo tinha que dar, porque a idade deles era muito perto. E a do Davi, todos os presentes que o Davi ganhava, o Daniel também tinha que ganhar um presente. Então sempre, você lembra disso, pastor? Sempre era assim. Então pra gente, tem que ter essa atenção, porque às vezes o filho ele é excluído. Vamos supor aí, dependendo, igual no caso da pastora, ela teve o irmão dela, ela já tinha 5 anos de idade. Poxa, então o pequenininho vai chamar mais atenção. É lógico que eu não vou fazer com o pequenininho o que eu faço com o grandão, o que eu vou fazer com o pequenininho. Mas a gente nunca pode perder de vista, querido, que por maior idade que tenham nossos filhos, eles sempre serão nossos filhos. Né? Mesmo casado, eu lembro aqui quando eu tinha problema na minha vida particular, no meu ministério, eu vinha para a casa do meu pai, da minha mãe, pedia a bênção deles, deitava no sofá, ficava calado, aí meu pai olhava para minha mãe, o nosso filho não está bem, deixa ele ali, depois a gente conversa. Como é bom você ter a casa do pai, mesmo já de adulto, o lar, né? Aquele sentimento de pai, de você estar debaixo da autoridade de um pai, isso é muito importante. Então, aqui houve uma falha terrível, que Jacó amava mais a Esaú do que Isaac amava mais a Esaú do que ao próprio Jacó. E Jacó era amado por sua mãe.
e isso não foi bom, isso não trouxe um benefício para a família. O correto era Isaac ter amado tanto Esaú como Jacó da mesma maneira, para que não houvesse discórdia entre os irmãos. Os irmãos sabem que é por isso causou discórdia só lá adiante, que vai haver uma união. Mesmo assim, o temperamento de Jacó se tornou muito fragilizado pela ausência do pai, que era mais presente na vida de Esaú. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, nessa questão de filhos, porque o tempo todo, irmãos, eles estão aprendendo conosco, aprendendo com aquilo que nós estamos falando. A melhor escola para o filho não é o colégio, é dentro de casa. E essa parte que você colocou sobre a aproximação do pai na vida de um filho, né? Para que ele possa trabalhar, igual Jacó ficou fragilizado, a besta. Mas o que a gente pode entender? A presença do pai é muito importante para a formação da identidade desse filho. Não só da mãe, mas o pai, ele é fundamental, né? A gente assistiu um trabalho com o pastor Bispo José Elias, da IPV, né? Da Presbiteriana da Voldac, o ano passado, no Dia da Família, não foi? Uhum. Mês de maio, está completando um ano. E ele deu uma palestra aqui em Barra Mansa, e eu nunca vou esquecer, quando ele falou que de 0 até 2 anos, a mãe é exclusiva na vida do filho, por causa da amamentação, né? Depois de 2 anos, me parece até 8, tudo é pai, né? É pai e mãe, ali juntinho, que tem que estar equilibrado. E de 8 anos em diante, é o pai. É o pai que tem que é a referência tudo é meu pai, para meu pai. que aquela criança tenha a sua identidade formada. Olha que interessante, que às vezes o pai acha que não, só a mãe tem influência na vida da criança. Não, o pai tem um papel fundamental de dar direcionamento e pela identidade. Isso é importantíssimo. 3 coisas que são importantes dentro dessa responsabilidade, da experiência, né, da paternidade. É gozo, você trazer alegria para o lar, né? Outra coisa, privilégio, que é de ser pai, e a responsabilidade também que nós temos como pai. Agora, uma coisa que é importante, que eu queria destacar também, sobre aqueles casais que conseguem ter um filho só, né? Quando a pastora estava falando, me veio em mente a questão de filho para salvar casamento. Filho não salva casamento. É muito importante quando o filho chega, não só o bercinho dele, o quartinho dele está arrumadinho, mas a família está bem estruturada, porque quando o filho chega, muda muito a questão de marido e mulher, o relacionamento já não é o mesmo, porque já é um terceiro que chega, né? E tem pai, tem mãe que às vezes, eles, por ser um filho só, eles lançam muito afeto naquele filho e acaba atrapalhando aquele filho, protegendo demais o filho. Até atrapalhando o casamento. É igual assim, às vezes, não pode ficar andar descalço. E às vezes, querido, você botar o filho andar na terra, ele cria anticorpos. É importante o contato dos nossos pés com a terra. Então, às vezes, você protege tanto o filho que você acaba prejudicando. Por isso que é importante. Às vezes o casal tem um filho, quer ter um outro, mas só que eles tentam. E são aqueles filhos que não chegam, né? Que não vêm. E tem casais também que, por causa da questão, né, de fisicamente não podem ter filhos. Aí entra aquele outro quadro, né, que é a adoção, que é uma coisa muito falada hoje, que é onde você é um gesto de amor, é um gesto de coração, porque tem filho que precisa de pai e não tem pai. E tem pai que não tem filho e precisa de filho. Então, é onde você, na adoção, você traz uma pessoa estranha para o teu convívio, e aquele estranho se passa, né, você vai dar todo o amor de filho para ele, porque você não tem, e ele vai dar todo o amor de pai que ele também não tinha. E é muito legal essa questão da adoção. É o filho do coração. É o filho do coração, né? Isso é importante para aqueles casais que estão nos assistindo, que de repente não têm filhos, e vocês têm que de repente abrir, se Deus não me deu, porque não tem. Mas é importante, querido, o seguinte: tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói é para quem? Eles vão continuar o nosso legado, o nosso sonho, a missão da nossa vida. A missão de Abraão começou nele, mas
Olha só aonde chegou. Passou para Isaac, passou para Jacó e assim foi para José. Então a missão continua quando você tem os seus filhos. Isso é importante pensar assim. Uma outra coisa também que a gente tem notado é a questão do companheirismo dos filhos. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que assim a comunicação está muito ruim. Se tem, por exemplo, assim, hoje a internet ela matou muito essa questão do filho sentar com o pai, de bater num papo, de sentar numa sala, de trocar uma ideia. Hoje, assim, né, o pai às vezes gasta muito tempo com futebol, mas não gasta conversando com o filho. Às vezes a esposa ela gasta um tempo com Facebook, com um tempo no WhatsApp. Às vezes as pessoas estão assim, ó, só no celular. E o marido está aqui na sala, a mulher está na cozinha e fala assim, frita um ovo para mim, ou me dá um café, manda tudo por mensagem, não conversam mais. Cada um dentro de casa, estão dentro de casa, mas não estão ligados, eles estão separados por causa da internet, estão separados por causa dessa questão aí da falta de comunicação. Por quê? A internet hoje, ela é uma bênção, mas ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque é dentro do lar que a gente estabelece valores nessas conversas, como assim, por exemplo, valores como diálogo em família, por exemplo, assim, a comunicação, o amor, o afeto, o ensino. Tudo isso daí é gerado por comunicação. Às vezes um filho tem uma dúvida, pai, igual hoje meu filho me fez uma pergunta, pai, isso que aconteceu comigo. Eu falei, não, filho, é melhor você fazer assim, assim, assim. Então é tão bom quando o filho pode chegar para o pai e expor alguma coisa, até mesmo errada que ele fez, e ele não ser recriminado e ser orientado. Porque entende uma coisa, se o filho faz alguma coisa errada e ele apanha, o que a gente está ensinando para ele? Né? Então, se ele conta a verdade, ele apanha, ele não vai contar mais a verdade, ele vai contar a mentira. Então, a forma de educar... Então, o lar, hoje em dia, ele é muito prejudicado com essa questão da comunicação, porque hoje, onde tem os nossos valores, os valores de uma família feliz, isso é muito importante a gente pensar. Tem que ter um momento da internet, sim, mas tem que ter um momento onde a gente senta dentro de casa, onde a gente bate um papo, onde a gente olha nos olhos um do outro. Isso está faltando muito, pastores. Infelizmente, com o avanço da internet, com o WhatsApp, fica cada um num quarto, cada um com o seu celular e ninguém conversa com ninguém. Estão juntos, mas ao mesmo tempo distantes. Esse momento agora do isolamento e da gente ter que ficar em casa está ajudando um pouco, né? É isso mesmo. Está ajudando um pouco porque acaba que a gente trouxe, essa situação mesmo veio a trazer a família para dentro de casa. Uma coisa que é importante, benefícios do companheirismo familiar. O que isso produz? Os pais aprendem a conhecer seus filhos, a interpretar suas reações, anelos e ideais. Os pais passam a ser os melhores amigos de seus filhos e estes de seus pais. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Pais que não conhecem seus filhos. Acham que está tudo bem. Sabe por quê? Querido, vou ser sincero para você. Se você não cuidar bem dos seus filhos, se a sua família não for bem estruturada, amigo, né? Quando eles saírem da porta para a rua, para ir para uma escola, onde ali tem de tudo. Rola droga, sexo, violência, estupro, de tudo. Se o seu filho não tiver uma boa estrutura dentro do lar, se eles não tiverem um bom ensino, ou os pais não foram tão amigos, eu criei, dou alimento, o que vai acontecer? Quando eles chegam lá fora, eles são abraçados. Igual a frase que eu li, adote seu filho antes que um marginal o adote. Infelizmente, muitos hoje delinquentes, muitos jovens que se perderam, você vai olhar a fonte disso aí, tudo é familiar. Eu conversei com uma moça que saiu das drogas, agora pela glória de Deus, a gente fez um trabalho com ela, saiu do alcoolismo, das ruas, e depois da libertação eu perguntei, o que é que você ia buscar lá naqueles lugares que você ficava, naquelas casas abandonadas, debaixo da ponte, porque ela chegou a morar na rua.
o que é que você ia buscar lá, minha filha? E ela falou para mim assim, eu ia buscar amizade, eu ia buscar amor, eu ia buscar compreensão. Ali tinha pessoas que me ouviam sem me recriminar, né? Então é tão importante esse ponto, né? Crie no seu lar um clima de sociabilidade, né? Que dissipa a tristeza, aumenta a alegria. Todos se divertem, vivendo em família e ninguém se sente só. Facilite a tarefa de disciplinar os filhos, né? Opte sempre em conversar, em entender o lado dos seus filhos. Quando ele falar algo que ele fez de errado, que ele não apanhe, mas que ele seja orientado. Apanhar sim se ele esconder de você. A Bíblia diz da vara, é importante a vara, mas é importante também não só bater, mas também conversar com os filhos. Os pais mantêm um espírito jovem enquanto os filhos amadurecem mais rapidamente. Crie vínculos de afeto e amizade entre os irmãos também. Isso é importante, aquilo que eu estava falando. A gente sempre, se tiver 2 dentro de casa, 2 filhos, 3, tem que dar atenção para todo mundo, cara. Você não pode demonstrar que você gosta mais de um do que do outro e nem elogiar, e nem comparar filho, porque, querido, dentro de você vê ali, Jacó era de um jeito e Esaú era completamente diferente. A Bíblia destaca a diferença entre eles. E a gente não pode... Os filhos são diferentes. Uns são mais dóceis, uns são mais